Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem, né? Nós, na aula passada, iniciamos o nosso estudo sobre as sociedades, né? E aí vimos as sociedades personificadas e as sociedades despersonificadas, naquela parte introdutória. Depois nós entramos na aula passada sobre a sociedade simples, né? E aí vimos todos os nuances, a terminologia da sociedade simples, né? Vimos também a denominação, o objeto social, o capital social, o sócio qualificado aí, os direitos e obrigações, o sócio remisso, cessão de cotas, credores pessoais dos sócios, né? Também nós vimos a parte administrativa, né, da administração dessa sociedade simples, os deveres e responsabilidades dos sócios, as restrições do poder de gestão, que é a teoria ultra vires dessa sociedade, resultados sociais, responsabilidade dos sócios, a morte do sócio, a retirada do sócio, exclusão desse sócio, liquidação e a partilha dos bens que ali ficaram para as pessoas que tinham essa sociedade em comum. Hoje nós entraremos, né, no estudo sobre sociedade limitada, sobre essa sociedade limitada, e dentro das considerações iniciais nós vamos ver que essa sociedade ela é disciplinada lá pelo artigo 1052 e os seguintes do Código Civil, né? Trata-se de uma forma mais comum de sociedade empresária, até porque essa sociedade limitada ela surgiu lá no século XIX na Alemanha, ela como meio termo até então, porque entre as sociedades está entre as sociedades menos complexas nesse contexto, porém de responsabilidade limitada e a sociedade anônima de responsabilidade limitada, mas a estrutura dela é bastante complexa dessas que eu te falei agora, tá? No Brasil, a primeira legislação que disciplina legalmente as sociedades limitadas é introduzida pelo Decreto-Lei 3.708 de 1919, que na prática, tal forma societária, né, podemos afirmar que é a mais utilizada, como por outrora já disse aos senhores. A sociedade limitada ela é disciplinada do artigo 1052 ao artigo 1087. E como eu já venho falando para os senhores, né, é de suma importância que os senhores se atentem a todos esses artigos, que comecem a fazer a leitura de todos eles, que eles serão objetos de prova, tá? Depois não vai dizer que eu não avisei. O capítulo 4 do Código Civil, essa sociedade limitada, ela sofreu alterações pela Lei 13.874 de 2019, as medidas provisórias 881 de 2019, né? Acrescentou-se ali o artigo 1052, parágrafos, né, para melhor descrever a sociedade unipessoal. Nesse contexto, outra alteração que adveio aí até então, nessas considerações iniciais e de suma importância, é que a Lei 13.792 de 2019, para modificar o quórum de deliberação no âmbito da sociedade, né, limitadas, alterando os artigos 1063, 1073 e o artigo 1085. O contrato social, senhores, dentro dessas considerações, o contrato social é o documento de constituição da sociedade limitada e observa tanto as regras do direito civil, né, nesse contexto, e no tocante à parte relativa a contratos em geral. Quanto regras do direito comercial, né, nós vamos ver, é no contrato social em que estarão assentadas todas as regras de funcionamento dessa sociedade limitada. As cláusulas essenciais, no 997 ao 1053 do Código Civil, e as cláusulas acidentais. Que cláusulas acidentais são essas, professor? São as que decorrem de negociações específicas entre os sócios, né? Certos procedimentos, falecimento, retirada ou expulsão de sócio. Qualquer alteração no contrato social
deverá ser aprovada por sócio, como veremos mais à frente. A forma do contrato social deve ser escrita, podendo ser realizada por instrumento público ou particular. O contrato social verbal, ele se torna irregular para esse contexto aqui da sociedade limitada, visto que somente terceiros têm direito de provar a existência da sociedade de fato entre duas ou mais pessoas, né? Então, senhores, a administração da sociedade limitada, a sociedade limitada, ela tem um ou mais administradores. O administrador poderá ser nomeado, está lá nesse contrato social que por outrora já disse aos senhores, em ato separado, né? Exemplo, ata da Assembleia vem nesse contexto e junta-se dentro desse contrato aí, dentro desse, seria o caderno de documentos dessa sociedade. É o que diz o artigo 1060 do Código Civil. Ele diz assim: a sociedade limitada é administrada por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Exemplo que eu vou dar agora e ficar mais aclarado de forma para que os senhores entendam. Tem um contrato social que vem rezando ali as formas que essa sociedade limitada foi estabelecida. E aí faz-se uma assembleia e aí se nomeia essa pessoa para denominar determinado ato ali dentro da administração que a pessoa exercerá, tá certo? Quem pode ser o administrador da sociedade limitada? O administrador dessa sociedade limitada pode ser um sócio, que é o administrador sócio nesse contexto, também um indivíduo que não seja sócio, né? É a grande vilã aqui, a grande vertente aqui, a grande novidade, né, para a sociedade. O administrador não sócio. O administrador não sócio, a designação de administradores não sócios dependerá de quê? Olha aí a grande nuance aqui. É a aprovação da unanimidade dos sócios. Se o capital da sociedade ainda não estiver integrado, né, de aprovação também de 2/3 dos sócios, no mínimo, se o capital já estiver integrado, tá certo? Quanto ao término, né, o término do prazo do exercício do cargo do administrador, o administrador pode ter sido designado para exercer a função com um ou sem prazo determinado, tá? Vai do contexto feito em assembleia. Se o administrador for designado com prazo determinado, o exercício do cargo cessa pelo término do prazo. É possível que haja uma recondução, tá certo? Seja prorrogado aí o sócio administrador no cargo, tá? A destituição. O administrador, ele foi designado com prazo indeterminado e ele pode a qualquer tempo ser destituído do cargo. Qual o quórum, você perguntaria, para a destituição do administrador sócio? Se for um sócio administrador, né, que tenha sido designado administrador no contrato social, a sua destituição precisa da aprovação dos demais sócios aqui neste contexto. Quanto à resolução da sociedade em relação a sócios minoritários, a dissolução de uma sociedade, né, dessa sociedade, ela pode ser parcial e também total. Parcial quando? Quando um ou alguém dos sócios sai da sociedade, mas ela é preservada. Total quando? Quando toda essa sociedade ela é extinta. A dissolução parcial dessa sociedade ocorre quando um ou alguns sócios se desligam dessa sociedade, mas ela continua existindo. A isso nós temos, se dá o nome de liquidação parcial dessa sociedade. Quanto ao direito de retirada, uma das hipóteses de dissolução parcial dessa sociedade é o direito de retirada, o direito de recesso, o direito de renúncia, ou seja, é a saída desse sócio por iniciativa própria, ele simplesmente não quer mais fazer parte daquela sociedade. E aí, nesse caso, o sócio que deixar essa sociedade receberá a sua parte, né? A parte que lhe é conveniente, a parte que lhe couber do patrimônio social. Continuando a sociedade, essa sociedade dará sua continuidade em deliberação em relação aos demais sócios. A exclusão do sócio minoritário.
Outra hipótese de solução parcial dessa sociedade é a exclusão do sócio minoritário. Neste caso aqui, o sócio sai do quadro societário, não por vontade própria, mas sim por deliberação da maioria dessa sociedade. Ele automaticamente é expulso. Com relação às sociedades limitadas, o Código Civil ele trata-se desse tema lá no artigo 1085, afirmando que é possível a exclusão extrajudicial do sócio por justa causa, desde que isso esteja previsto no contrato social. Então, o contrato social faz leis entre as partes, né? Desse modo, para que ocorra a exclusão extrajudicial do sócio, é necessário alguns requisitos, né? Verificar se o sócio está colocando, né, a sociedade em risco por meio de prática de atos é inegável, né, a gravidade da situação, né, dentro de atos ilegais até, tá? Nesse contexto, existe também no contrato social a previsão expressa da possibilidade de exclusão do sócio por justa causa, né? E aí uma observação nesse contexto que eu faço é o quê? Se não houver a previsão no contrato social, será possível a exclusão do sócio aí por justa causa, né? Mas isso deverá ocorrer por meio de ação judicial, não sendo cabível a exclusão extrajudicial. Esse é uma grande vertente também. Deverá ser especialmente convocada uma assembleia ou também para discutir a exclusão desse sócio. O sócio acusado deverá ser cientificado dessa reunião ou da assembleia, devendo essa notificação ser feita em tempo hábil para permitir o seu comparecimento e o exercício do direito de defesa também, tá? Porque nesse caso, a ampla defesa, né? É o duplo sentido aqui, nesse contexto, é a ampla defesa e o contraditório. Na reunião ou assembleia, a maioria dos sócios aqui deverá decidir para a exclusão do sócio acusado, e aqui eu abro uma outra vertente. Quando se fala em maioria dos sócios, significa dizer que eles devem representar mais da metade do capital social. O sócio excluído terá direito à apuração dos seus haveres, ou seja, ele terá o seu direito ao recebimento do valor da sua cota, nos termos do artigo 1031 do Código Civil e do artigo 599, inciso 3 do Código Civil também, né, do Código de Processo Civil. Tá? Se a sociedade limitada for formada apenas por dois sócios, né? Se na sociedade empresária houver apenas dois sócios, a exclusão de um sócio, vocês já sabem, é, portanto, a própria dissolução da sociedade. Não precisa ser feita uma reunião, assembleia, especialmente convocando para esse fim. Foi o que determinou lá a Lei 13.792 de 2019, ao alterar o parágrafo único do artigo 1085 do Código Civil. A vigência, né, nesse questionamento, a Lei 13.792 de 2018 entrou em vigor na data da sua publicação, ou seja, 4/1 de 2019. Quanto ao Conselho Fiscal, senhores, é um órgão de existência facultativa, pode ou não existir. Caso ela exista, a Assembleia irá desempenhar aqui as suas atividades. A sua composição será de 3 membros e os respectivos suplentes, que podem ou não serem sócios. O artigo 1066 é assegurado aos sócios minoritários que a represente pelo menos 1/5 do capital social. O direito de eleger separadamente um dos membros aí nesse contexto do Conselho Fiscal e os respectivos suplentes, está lá no artigo 1066, parágrafo 2º. Quanto à modificação do capital social, o artigo 1077, ele diz que quando houver modificação do contrato, a fusão da sociedade, a incorporação de outra sociedade ou dela por outra, terá o sócio que se dessentiu, né, o direito de retirar-se da sociedade nos 30 dias subsequentes à reunião, aplicando-se ali no silêncio do contrato antes vigente o disposto no artigo 1031. Sendo assim, o exercício do direito de retirada está restrito automaticamente. É os casos de alteração do contrato
do ato constitutivo, a fusão e a incorporação. Se eu perguntasse para os senhores em uma prova, a modificação do capital social, conforme o artigo 1077, ela é através da alteração do ato constitutivo, da fusão e dessa incorporação, certo? Quanto à dissolução da sociedade, ela pode ser por ato total ou também parcial. A parcial ocorre em função de princípio da preservação da empresa, mesmo com a dissolução de alguns vínculos aí societários, um ou alguns sócios vão sair dessa sociedade. Parcial é a possibilidade de ser extrajudicial, se prevista no contrato, é uma inovação do Código Civil. Perceba-se que a regra contínua, né, a ser a exclusão da judicial do sócio faltoso, conforme lá no artigo 1030 do Código Civil, o qual esse dispositivo, em comento, faz uma expressa referência. A jurisprudência, senhores, elas dizem o seguinte: a exclusão judicial do sócio majoritário nas sociedades limitadas é disciplinada pelo artigo 1030 do Código Civil, tá? O que significa que essa expressão, mediante iniciativa da maioria dos sócios, né, é prevista no artigo 1030. No cálculo dessa maioria deve ser não incluir as cotas do sócio acusado. A lei é explícita ao falar a maioria dos demais sócios nesse contexto. Considere-se apenas as cotas dos sócios excluídas aquelas pertencentes ao sócio que pretende excluir, né, nesse contexto. O artigo 1030 é a oportunidade que a legislação ela confere aos sócios minoritários de excluírem o sócio majoritário. Assim, o quórum deliberativo para a exclusão judicial do sócio majoritário, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, deve levar em conta até então a maioria do capital social da sociedade limitada, excluindo-se do cálculo que se pretende jubilar. Aqui foi um entendimento trazido pela terceira turma lá do STJ, com relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas, tá? Julgado em 10/10/2017, informativo 616. Para que haja exclusão extrajudicial por justa causa, é preciso que o contrato social expressamente contenha essa previsão. Por fim, vale se destacar que o Código Civil ele exigiu um quórum de maioria absoluta para a exclusão extrajudicial de sócio por justa causa, razão pela qual, senhor, apenas os sócios minoritários poderão ser excluídos dessa sociedade por tal via, restando apenas a via judicial para a exclusão de sócio majoritário. Basicamente, 5, portanto, os requisitos a serem observados para quê? No procedimento de exclusão extrajudicial de sócio faltoso. Primeiro deles, que o sócio seja minoritário, segundo, que tenha previsão expressa lá no contrato social. Terceiro, a prática de atos de inegável gravidade por parte de determinado sócio. 4, uma convocação de uma assembleia ou reunião específica. 5, a cientificação do acusado com antecedência e suficiência para possibilitar o seu comparecimento e a defesa. É o que eu disse, que é um princípio constitucional, a ampla defesa e o contraditório. O 6º é que o quórum de maioria absoluta. A dissolução ela pode ser ato, né, o ato, procedimento, né, o ato ele vai se tornar essa dissolução estrito sensu, né, a primeira medida do processo como todo que se consiste na proposição da dissolução, é o pedido de acordo com o entendimento, a liquidação. O segundo, esse procedimento é a dissolução lato sensu, engloba todo o procedimento de dissolução com a liquidação, né, arrecadar ali os bens e pegar os credores, pagar os credores, levantamento de ativo para o pagamento do passivo. Nessa fase serão nomeados aí liquidantes e a sociedade ela ganha em seu nome a expressão em liquidação. Depois haverá partilha entre os sócios. Ocorrida essa dissolução por qualquer motivo, o artigo 1033 e o 1034 do Código Civil diz que operar-se
a liquidação dessa sociedade, a pessoa jurídica não se extingue imediatamente, permanecendo aí a sua personalidade até que se ocorra a conclusão. As normas aqui, previstas no artigo 1102 e 1112, aplicam-se às sociedades simples e às empresárias e às demais pessoas jurídicas de direito privado. O Código Civil, no artigo 1051, ele diz assim: nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua, né? O parágrafo 1º diz assim: far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução. O parágrafo 2º diz assim: as disposições para que a liquidação das sociedades aplicam-se no que couber às demais pessoas jurídicas de direito privado. O parágrafo 3º diz assim: que encerra-se a liquidação e promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. E aí podemos dividi-la em liquidação. Os sócios deverão providenciar imediatamente a investidura do liquidante, que pode ser por terceiro, né, estranho à sociedade, e restringir a gestão da sociedade aos negócios inadiáveis, vedadas novas operações pelas quais responderão solidariamente e ilimitadamente. O artigo 1036, né, ele diz que, ocorrida essa dissolução, cumpre ao administrador providenciar imediatamente a investidura do liquidante e restringir a gestão aí própria dos sócios inadiáveis, né, como por outrora já li para os senhores aí. O artigo 1038, se não estiver designado no contrato social, o liquidante será eleito por deliberação dos sócios, né, pode recair sobre uma pessoa estranha à sociedade. Se for o terceiro, o liquidante deverá providenciar a averbação de sua nomeação em qualquer caso, né, a situação da sociedade, à margem do seu registro. O liquidante representa a sociedade e não mais o administrador. A sua responsabilidade será a mesma do administrador. Em todos os atos, os documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social, sempre seguida da cláusula em liquidação e de assinatura individual com a declaração ali de sua qualidade, tá certo? O artigo 1103, parágrafo único do Código Civil, tá certo? O Código Civil, no artigo 1102, parágrafo único, ele diz que o liquidante não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções averbadas a sua nomeação no registro próprio. Qual é o registro próprio? Né? Durante essa liquidação, que poderá ser judicial ou extrajudicial, né? E tais como a realização do ativo, que é o pagamento para o pagamento passivo, bem como ao cumprimento das obrigações sociais restantes. Nessa fase, o liquidante praticará a realização do ativo, a venda de todos os bens materiais e imateriais pertencentes à sociedade para o pagamento do passivo, que é os credores dessa sociedade. Tá certo? Quanto, senhores, à partilha, né, efetuando todos os pagamentos, o pagamento de todo o passivo, o restante será partilhado entre os sócios, na proporção de cotas de cada um, salvo estipulação em contrário, né, nesse contexto. Quanto à prestação de contas, depois de partilhado, todo o remanescente, o liquidante fará uma assembleia, né, e convocará todos os sócios para a prestação de contas. Quanto ao cancelamento, ocorre aí a extinção da pessoa jurídica. O artigo 1108, ele diz que pago passivo e partilhado remanescente convocará o liquidante dos sócios para a prestação final, né? E o 1010 diz que, encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir do sócio individualmente o pagamento dos seus créditos, o artigo 1110, né, até o limite da soma por eles recebida em partilha. Quanto em relação à liquidação judicial, né, vale citar os seguintes artigos: o artigo 1034 e o artigo 1037, o 1111 e o 1112. E nós vamos verificar aqui, nesse contexto, o artigo 1034 ele diz que a sociedade pode ser dissolvida judicialmente a requerimento de qualquer um dos sócios,
anulada a sua Constituição, né, quando anulada a sua Constituição, e também exaurido o fim social ou verificada a sua inexequibilidade, tá certo? O artigo 1037, ele fala que ocorrendo a hipótese prevista no inciso 5º, artigo 1033, é a extinção da autorização para funcionar. O Ministério Público, tão logo, comunica-se, né, à autoridade competente e promoverá a liquidação judicial da sociedade. Se os administradores não tiverem aí feito nos 30 dias seguintes a perda da autorização ou seu sócio não houver exercido a faculdade assegurada no parágrafo único do seu antecedente. O parágrafo único diz que o Ministério Público, caso não promova a liquidação judicial da sociedade nos 15 dias subsequentes ao recebimento da comunicação, a autoridade competente para proceder à autorização e nomeará um interventor nesse contexto. O artigo 1111 diz que, no caso de liquidação judicial, será observado o disposto que estiver na lei processual, né? O artigo 1112 fala: no curso da liquidação, o juiz convocará, se necessário, a reunião ou assembleia para deliberar sobre os interesses da liquidação e os presidirá, resolvendo sumariamente as questões suscitadas, né? Isso aí é facultado ao magistrado. Ele pode ou não pode. O parágrafo único. As atas das assembleias serão em cópia autenticada apensados a esse processo judicial. E agora, senhores, né, finalizando aqui as considerações iniciais, passaremos a falar sobre a sociedade limitada, a classificação, tá? Classificação da sociedade limitada. Classificação das sociedades limitadas. As sociedades limitadas são sociedades de pessoa ou de capital. A resposta a essa indagação não é simples, né? Se nós perguntássemos aos senhores se ela é sociedade de pessoas ou de capital. Isso porque, em razão da natureza contratual da sociedade limitada, os sócios podem conferir a sua data, né? Conferir a ela, né, a essa sociedade, uma natureza personalista ou também capitalista, né? Tudo dependerá do que estiver previsto no contrato social. Se o contrato social, que eu disse que faz lei entre as partes, por exemplo, condicionar a cessão à alienação de cotas, aviso prévio, quanto ao aviso prévio, né, o consentimento dos demais sócios conferirá uma natureza personalista a esta sociedade. Do mesmo modo, se o contrato social ele estabelecer, em caso de morte do sócio, que procederá à liquidação de sua cota, com a consequente dissolução parcial da sociedade, também estará conferindo uma natureza personalista a essa sociedade. A pergunta que se faz é: e na omissão? A resposta a essa indagação é dada pelo artigo 1057 do Código Civil, que diz que, na omissão do contrato social, o sócio pode ceder a sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independentemente de audiência dos outros, né, ou estranho, se não houver a oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Por sua vez, o artigo 1028 dispõe que, no caso de morte do sócio, ela liquidar-se-á a sua cota, salvo se o contrato dispuser diferentemente, está no inciso 1º. Fácil constatar aqui que, na omissão do contrato social, o código ele deu uma feição de personalista à sociedade limitada, protegendo os sócios aí quanto à entrada de estranhos no quadro social. Em princípio, todavia, né, cabe aos sócios definir qual feição querem dar à sociedade que estão constituindo. O que ocorre na prática é o seguinte: quando os sócios desejam dar uma feição mais capitalista, né, à sociedade limitada, eles, por exemplo, adotam a lei das sociedades anônimas como diploma de regência supletiva, optam também pela denominação como espécie de nome empresarial e prevêem aí
a livre negociação das cotas sociais, como analisados nesse tópico. A denominação não se chama mais sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sendo revogado o decreto 3.708 de 2019, passando, portanto, a denominar-se somente a sociedade limitada. Trata-se de uma sociedade contratual constituída por um contrato social, né, cujo capital social é dividido em cotas. O enunciado 65 do Conselho de Justiça Federal, ele diz que no artigo 1052, a expressão sociedade limitada é tratada no artigo 1052 seguintes do Código Civil. Deve ser interpretada a nível de estrito sensu, como sociedade por cotas de responsabilidade limitada. No caso das sociedades limitadas, poderá adotar-se, né, firma ou denominação, ambas trazendo a palavra limitada, ou a abreviatura LTDA. A sua essência determina a responsabilidade solidária e limitada dos administradores que a utilizam. Parágrafo 3º do 1058, né? É 1158. Em se tratando até então aqui, né? Em se tratando de denominação, a sociedade pode se utilizar de um nome fantasia, mas o ramo da atividade deverá necessariamente estar preenchido. O artigo 1158 diz: pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integrados pela palavra final limitada ou sobre a abreviatura LTDA. A firma será composta com o nome de um ou demais sócios, desde que as pessoas físicas, de modo indicativo na relação social. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um dos mais sócios. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária. Olha a importância desse nomezinho aí, tá? É solidária e ilimitada. Então, todos os sócios pagarão entre si e também é ilimitado no seu patrimônio particular dos administradores que assim empregarem a firma ou denominação social. Uma atenção aqui, que a novidade legislativa diz o seguinte: a inclusão do parágrafo único do artigo 1052 pela MP 881, que eu falei na parte das considerações iniciais. O artigo 1052, parágrafo único, diz que a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, hipótese em que a aplicarão ao documento de constituição do sócio único, no que couber à disposição do sócio sobre o contrato social. Para Tartucci, Tartucci, o doutrinador, ele diz que a MP inclui uma nova modalidade de sociedade limitada tratada pelo artigo 1052, segundo o qual, nessa pessoa jurídica, a responsabilidade, de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Conforme o novo parágrafo único, o que não tem correspondente no texto, então em vigor, cria-se, portanto, a sociedade limitada unipessoal, o que já era definido por algum jurista. Há uma crítica aqui também, que se faça no sentido de que essa inovação poderá esvaziar a EIRELI, então a única opção para a constituição de pessoas jurídicas formadas apenas por um sujeito. Chega-se a afirmar que o legislador, ele criou aqui um bis idem societário. Quanto à legislação aplicável, o artigo 1052 e seguintes do Código Civil diz que na omissão, aplicam-se as regras da sociedade simples. No entanto, se a lei autoriza a inserção de cláusula contratual de regência supletiva das normas de sociedade anônima, só pode aplicar-se as regras da sociedade anônima no que for compatível. Não pode aplicar as regras sobre constituição e dissolução por ser a limitada contratual. Aplica-se as normas da sociedade simples somente quando houver aqui a omissão do contrato social e do capítulo da sociedade limitada, Então, há um projeto de lei nesse sentido aí, pleiteando a mudança para o estabelecimento da sua aplicação subsidiária das normas da sociedade anônima, tá? O enunciado do Conselho de Justiça Federal,
ele traz sobre os artigos 1010 e o artigo 1053. Com a regência supletiva da sociedade limitada, pela lei das sociedades por ações, ao sócio que participar dessa deliberação, na qual tenha o quê? Interesse, né, contrário ao da sociedade, aplicar-se-á a do disposto lá no artigo 1015, no artigo 115, parágrafo 3º da lei 6.404 de 1976. Nos demais casos, aplica-se aí o disposto no artigo 1030, parágrafo 3º, se o voto proferido foi decisivo para a aprovação da deliberação ou o artigo 187, que é o abuso do direito se o voto não estiver prevalecido. O enunciado 223 do Conselho de Justiça Federal, em relação ao artigo 1053, ele diz que o contrato social poderá adotar nas omissões do Código sobre as sociedades limitadas, tanto as regras da sociedade limitada, né, simples, quanto as regras da sociedade anônima. E aí, senhores, o tema é interessante acerca da aplicação supletiva das regras das SA. O que eu estou dizendo? Aplica-se a SA em caso de omissão, né? E as sociedades limitadas é o referente às cotas preferenciais, que coincidem, né, que concedem direitos diferenciados, né, de participação nos lucros, mas, em contrapartida, não confere direito de voto. Na vigência da antiga Lei das Limitadas, com base na previsão do seu artigo 18, tornou-se uma prática comum a criação de cotas preferenciais nos contratos locais de sociedade limitada, em analogia às ações preferenciais das sociedades anônimas. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, no entanto, o assunto virou polêmico. Uma atenção que eu trago aqui é o seguinte: o Manual de Registro da Sociedade Limitada sofreu alteração, né, que nós vimos pela Instrução Normativa 38 de 2017. E aí o DRI prevendo a possibilidade de cotas preferenciais, né? Aí a regência supletiva da lei, na Lei 6.404, fala: fins do registro na junta comercial, a regência supletiva poderá ser prevista de forma expressa, quanto às cotas preferenciais também. Quanto à responsabilidade dos sócios, a responsabilidade do sócio está restrita ao valor de suas cotas, segundo o artigo 1052, e todos respondem de forma solidária pelo que falta na integralização desse capital. E aí, total do capital subscrito e não integralizado, né? Quando o sócio se compromete a pagar o percentual do capital social, acontece o que? A subscrição. E quando há efetivamente o pagamento, ocorre o quê? A integralização. As cotas são frações que são subscritas pelo sócio. Esses sócios, com a subscrição, comprometem a integralização do montante correspondente às suas cotas, mediante o efetivo fornecimento de dinheiro, bens ou créditos para a formação desse capital social e da constituição do primeiro patrimônio da sociedade necessária ao início das atividades empresariais. Exemplo: o capital social é de 100 mil reais. O banco empresta 180 mil. Esses 80 mil, ele não pode cobrar do sócio. Por quê? O que o banco faz para não perder isso, né? Ele pede ao sócio assinar como fiador ou avalista e é executado. Não porque faz parte da sociedade, mas porque assumiu uma responsabilidade pessoal. E se um dos sócios não integralizou? Ele era responsável por 30 mil, agora não tem mais 100 mil, e sim 70 mil. O banco cobra esses 30 mil de quem? A responsabilidade solidária é de todos, né? Uma observação que eu faço é que o grande sucesso das sociedades limitadas deve ser a limitação da responsabilidade subsidiária do sócio quanto às obrigações. A sociedade limitada é a única sociedade do tipo contratual em que todos os sócios possuem responsabilidade limitada. O artigo 1052, ele traz seus nuances ali, fala que na sociedade limitada a responsabilidade de cada um é restrita ao valor das suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital. A exceção a essa regra é em que a responsabilidade será
ilimitada. Aí tem a anuência do registro, a dívida trabalhista e a desconsideração da personalidade jurídica. Violação do artigo 977 e quem responde é o sócio. A distribuição irregular da sociedade com execução fiscal, a súmula 453 do STJ, quem responde é o administrador. A dívida tributária, né? Essa nem de imprensa ou não. E aí tem uma súmula do STJ que fala o seguinte, a 435, pressupõe-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, limitando o redirecionamento da execução fiscal aí para o sócio gerente. Então nós vimos aqui, se essa violação do 977, quem responde é o sócio, né? E aí faculta-se aos cônjuges contratar entre si ou terceiro, desde que tenham casado no regime de comunhão universal de bens ou na de separação de bens. E aí nós vimos que tanto esses nuances. Quanto à natureza do registro, né, ela pode ser simples, né, que é simples, é a sociedade limitada, exemplo, sociedade limitada de médicos, ela é registrada no cartório de registro de pessoas jurídicas, tá? E o registro ele deve ser escrito, tá? Tá certo? A natureza jurídica aqui, que nós veremos. Assim como ocorre na sociedade simples pura, a sociedade limitada também deve, após a formalização e assinatura do contrato social, levá-la ao registro antes do início das suas atividades, que nós já vimos isso aqui em capítulo anterior. Os documentos referidos no inciso 5, no inciso 2, tá? O artigo 32 deverá ser apresentados ao arquivamento da junta dentro de 30 dias, contados ali da assinatura e da cuja data não se retroagirá os efeitos do arquivamento. Aí nós vamos dizer que empresário, lanchonete, agência de turismo, loja de roupa, Walmart, né? Casas Bahia é junta comercial, tá? Quanto às cotas, a questão das cotas, cotas sociais. As cotas sociais podem ser iguais ou desiguais. É um sistema de pluralidade de cotas, tá? As iguais, né? Por exemplo, Fred tem 30% e Ana 70%. O total integralizado foi de 10 mil, né? Cada cota vale R$1 e Fred tem 3 mil e Ana 70 mil, né? R$1 não, R$1.000, tá? Desiguais. Fred, ele tem, um exemplo, Fred tem uma cota no valor de 3 mil, Ana uma no valor de 7 mil. Formas de integralização, dinheiro, bens ou cheque. Prestação de serviço, não, tá? A sociedade entende que o quórum exigido para a exclusão do sócio remisso, bem como para a redução do valor de sua cota parte, ao minorante, já integralizado, é de maioria absoluta, enunciado 216 do Conselho de Justiça Federal. Operações para o sócio remisso, purgar a mora, né, indenizar a sociedade pelos danos emergentes de mora. Sujeitar-se à cobrança judicial, né, com as opções para o sócio remisso, e a exclusão da sociedade, com diminuição do capital social e também com a aquisição das ações pelos sócios, terceiros ou pela própria sociedade. O artigo 1055 ele diz que o capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo ali uma ou diversas a cada sócio. Parágrafo único, parágrafo primeiro diz que pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios até o prazo de 5 anos da data do registro da sua sociedade. Então, o sócio fica ligado a essa empresa até 5 anos depois. O parágrafo 2º diz que é vedada a contribuição que consiste em prestação de serviços, tá? O artigo 1055, parágrafo 1º, estabelece que o cotista, tá? Esse cotista pode integralizar as cotas com bens que terão seu valor atribuído ao próprio cotista, que é responsável pelo
valor conferido ao bem no valor da sua integralização. É responsável pela exata estimação dos bens conferidos pelo capital social durante o prazo de 5 anos. Note que essa responsabilidade é solidária entre todos os sócios cotistas pois eles podem aceitarem a integralização dos bens pela estimativa feita pelo cotista que utilizou ali a integralização de capital por meio de bens. O enunciado 224 do Conselho de Justiça Federal, artigo 1055, diz que a solidariedade entre sócios da sociedade limitada pela exata estimação dos bens conferido pelo capital. O capital social, ele vai abranger os casos da Constituição e o aumento do capital social e cessa após 5 anos da data do respectivo registro. Quem pode ser sócio dessa sociedade limitada? Igual, né, à sociedade simples. Pessoa jurídica ou pessoa física? Né? Nesse contexto são as duas. Nas sociedades empresárias é muito comum a presença do sócio pessoa jurídica, a qual se atribui o nome de holding, né? Sociedade que tem por objeto social participar de outras sociedades, a holding será pura, quando apenas participar de outras sociedades sem desenvolver atividade própria, ou mista, quando além de participar de outras sociedades que explora determinada atividade econômica. O incapaz entre cônjuges, né? Artigo 997, tem possibilidade? Tem. Cessa-se cessão de cotas, nós vamos ver que as regras são definidas pelo contrato social, né? A cessação terá eficácia quando a sociedade de terceiros, inclusive aí para fins do artigo 1003, sociedade simples, a partir da verbação do registro desse instrumento subscrito pelos sócios anuentes. O enunciado 225 do Conselho de Justiça Federal, ele diz que a sociedade limitada, esse instrumento de cessão de cotas, na omissão do contrato social, acessa a cessão de cotas sociais de uma sociedade limitada, pode ser feita por quê? Por um instrumento próprio, averbado junto ao registro da sociedade, independentemente de alteração contratual, nos termos lá do artigo 1057, parágrafo único do Código Civil. O sócio ele tem o dever dessa integralização, dessas cotas que subscreveu, sob pena de tornar-se um sócio remisso, né? O artigo 1058, como já vimos acima, podendo ter suas cotas tomadas pelos demais sócios ou transferidas a terceiros. Além disso, pode executar o sócio ou excluí-lo, artigo 1004, a sua participação pode ser reduzida a um quanto foi pago. Omissão do contrato. O sócio de sócio para sócio, sem autorização. De sócio para terceiro, é estranho se não houver a posição de mais de 1/4 do capital social, ou seja, precisa da aprovação de 3/4. Ao saber, né, o que se entende por condomínio de cotas, o condomínio de cotas sociais estão regulamentados no artigo 1056 do Código Civil, mas ao final, que é o quê? O condomínio de cotas. A cota social pode pertencer a mais de um sócio, porém, perante a sociedade, ela é considerada indivisível, salve para os fins, né, de transferência, né? Salvo para os fins de transferência. Com a finalidade de facilitar a administração da sociedade, o Código Civil determina que o condômino, né, esse condomínio de cotas, deverá ser representado por apenas um dos proprietários ou pelo inventariante do espólio falecido. O chamado aqui condômino representante, contudo, todos os condôminos são solidariamente responsáveis aí. O artigo 1057 fala que na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcial a quem seja sócio, independentemente de anuência dos outros ou do estranho, se não houver oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. O parágrafo único diz assim: a cessão terá eficácia quando essa sociedade de terceiros, inclusive para fins do parágrafo único do artigo 1003, a partir da averbação do registro de instrumento subscrito pelos sócios anuentes. É possível a penhora de cotas? Sim, elas fazem parte do patrimônio do sócio,
artigo 789 do Código de Processo Civil, o artigo 883 do Código de Processo Civil diz que é impenhorável e o artigo 835 traz no rol dos benefícios dos bens penhoráveis. É mais inteligente pedir, né, essa penhora ao invés da cota, os lucros decorrentes dessa cota aí, segundo o artigo 1026 do Código Civil. O artigo 883 fala dessa impenhorabilidade das cotas. Mas o artigo 798 ele fala que o devedor responde para cumprimento das suas obrigações, seus bens presentes e os bens futuros. O artigo 835 ele diz que a penhora observará preferencialmente dinheiro, né? Dinheiro em depósito ou em espécie ou aplicação, títulos da dívida pública da União, do Estado, do Distrito Federal e município, títulos de valores mobiliários, veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, percentual de faturamento de empresa devedora, pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária, dentre outras, né? O credor particular, o artigo 1026 diz que o credor particular de sócio pode, até então, né, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair onde? Na execução sobre o que a este couber nos lucros dessa sociedade ou na parte que lhe couber tocar em liquidação. Quanto à administração, a atividade ela é personalíssima, mas permite aí até então uma delegação para terceiros. O artigo 1018 diz assim: o administrador é vedado fazer uma substituir no exercício das suas funções, sendo-lhe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatário da sociedade, especificado instrumentos, os atos e operações que poderão praticar. Nomeação do administrador, está no 1060, no contrato social, em ato separado. E quem pode ser o administrador? O sócio? Sim, o não sócio precisa de aprovação dos sócios. E qual quórum? Uma observação é se o capital social estiver integralizado, o quórum é de 2/3. De que? Né? Dentro desse questionamento. Do capital social, a doutrina majoritária, se não estiver totalmente integralizado, precisa da unanimidade do sócio. Quanto da designação de administrador, se não for sócio, se o capital social estiver integralizado, no mínimo 2/3 desse capital social. Se o capital social não estiver integralizado, tem que ser de forma unânime do sócio. Se for sócio e se a designação for em ato separado desse contrato social, mais da metade do capital social. Essa definição de não sócio constará no contrato. Para que possa ser não sócio, esse contrato deve permitir, caso seja silente, deverá ser sócio. Artigo 1061, primeira parte. Observação, senhores. Nas sociedades em nome coletivo e nas sociedades em comandita simples, é vedado o administrador estranho, tá? Cabe salientar, já dando um adendo de situações que verificaremos mais à frente. E aí, nesse quadro societário, artigo 1042 e o artigo 1046. Esse administrador pode ser destituído na forma do artigo 1063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição e também qualquer tempo do titular ou pelo término também do prazo, né? Do prazo ser fixado nesse contrato social aí, ou em ato separado, quando não houver condições. Quanto à responsabilidade, né, depende do que estiver dizendo no contrato. Se aplica a legislação da SA, se é omisso, aplicando a sociedade simples. A responsabilidade do administrador, caso de excesso de poderes, né, nesse contexto, tá? Sociedade simples é ultra vires, que nós vimos lá atrás, o administrador responde. A sociedade anônima, artigo 158 da Lei da Sociedade Anônima, Lei 6.404/76. Quanto a deliberações do sócio, né, reunião ou assembleia, podem ser tomadas por reunião
ou também por assembleia, conforme previsto no contrato social. Se dos sócios for superior a 10, né, é obrigatório que as decisões sejam tomadas por assembleia. Se a limitada possuir 10 sócios, suas deliberações poderão ser tomadas em reunião. As reuniões ou as assembleias poderão ser convocadas por sócio extraordinariamente quando os administradores retardarem a convocação por mais de 60 dias, nos casos previstos em lei ou no contrato, pelos titulares de mais de 1/5 do capital social, quando não atendido no prazo de 8 dias, o pedido de convocação fundamentado com a indicação das matérias aí a serem tratadas. Pelo Conselho Fiscal, se houver o que, caso da diretoria, retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes, conforme o artigo 1073. As deliberações tomadas em reunião na Assembleia vinculam a todos os sócios. Se forem tomadas deliberações infringentes do contrato social ou da lei, responderão ilimitadamente aí, se os camaradas estiverem infringindo, pelas obrigações decorrentes daqueles que expressam e aprovam a lei. Aí vocês dão uma boa lida nos enunciados 229 do Conselho de Justiça, que fala sobre o artigo sobre o artigo 1080, e também o enunciado 228 do Conselho Nacional do Conselho de Justiça Federal, tá? Uma observação que eu faço aqui é o artigo 1072. A deliberação em assembleia será obrigatória a existir número de sócios superior a 10, 11 ou mais sócios. Convocação. O edital de convocação é um jornal de grande circulação por 3 vezes, com prazo de 8 dias para a primeira convocação, 5 dias para as datas posteriores, e é possível convocar também por meios de e-mail. Sim, tá? A Assembleia será dispensada quando a decisão for tomada aí por escrito por todos os sócios, inclusive por e-mail, exige a unanimidade, trazida as deliberações lá no artigo 1072. Quanto ao quórum, o quórum é maioria do capital social, né? Se as deliberações são tomadas. Em caso de empate, o primeiro critério é o número de sócios e o segundo critério é a decisão judicial, mais as regras da sociedade. Exceção é uma modificação do contrato social, exige lá um quórum de 3/4, né? Artigo 1071, inciso 5, combinado com o artigo 1076, tá certo? O artigo 1071 diz que depende das deliberações de sócio ou das matérias indicadas nesse contexto, tá? Senhores, quanto, né, à admissão de um administrador não sócio, é unânime se o capital social não estiver todo integralizado e 2/3 se o capital social estiver todo integrado, né, integralizado. Destituição de sócio, nomeado administrador com 2/3, essa dissolução da sociedade, se for por prazo determinado, é unânime. Tá? Uma atenção que eu trago aqui é a modificação legislativa. A Lei 13.792 de 2019, ela altera por um todo o Código Civil para modificar o quórum dessa deliberação no contexto, no âmbito da sociedade limitada. O aumento de redução do capital social, o aumento só possa aumentar o capital social se ele estiver totalmente integralizado e se houver também a modificação no contrato social. Quanto à redução do capital social, do capital social, só é possível em 2 hipóteses, né? Depois de integralizado, houver perdas irreparáveis, ou se o capital social é excessivo em relação ao objeto social. A retirada de um dos sócios, salvo se as cotas forem supridas pelos demais. Uma observação que eu faço, né? 2 hipóteses é necessária a modificação do contrato social. Qual? O capital social da sociedade limitada poderá ser aumentado ou também reduzido, observado as prescrições legais e aquelas contidas no contrato social. O aumento somente será possível após a integralização total desse capital social. Em razão desse aumento, haverá uma alteração do contrato social que deverá ser averbada no registro de empresas lá ou na junta comercial, conforme o artigo 1081. Em caso de aumento, os sócios terão aí direito de preferência na subscrição de novas cotas, de modo que possam manter a participação aí até então societária que possuíam anteriormente. Os sócios também poderão ceder
o direito de preferência na subscrição de cotas. Essa sessão será livre para os demais sócios e para os terceiros e somente poderá ser feita se não houver a oposição de mais um quarto do capital social. O capital social também pode ser reduzido conforme o artigo 1082, tanto antes ou depois da integralização do capital social. Esse total integralização se houver perdas irreparáveis ou quando o capital social estiver estipulado um valor superior ao objeto dessa sociedade. Ocorrerá a redução no contrato de retirada de um dos sócios, salvo se os demais aí suprirem o valor das cotas. O Código Civil de 2002 não prevê a possibilidade de sociedade limitada adquirir as próprias cotas, tornando-se sócia dela mesma, para que não ocorra diminuição de um capital social. O enunciado 391, ele diz que a sociedade limitada pode adquirir suas próprias cotas, observadas as condições estabelecidas nas leis das sociedades por ações. Também na hipótese de diminuição desse capital social, a modificação do contrato social deverá ser aprovada em assembleia e averbada junto ao contrato ao registro de sociedade na junta comercial. Na redução do capital social, em virtude de perdas irreparáveis, haverá uma diminuição proporcional do valor nominal das cotas sociais, tá? Artigo 1083. Se a redução se der em razão aí de um capital social ser excessivo, a diminuição será restituído se a parte o valor das cotas sociais ou dispensando aí se as prestações ainda devidas, tá certo? O credor quirografário, por título líquido anterior à data da publicação da ata da Assembleia, que aprovar a redução, poderá se opor ao deliberado no prazo de 90 dias, contados da publicação da ata da Assembleia que modificou o contrato social. Dessa forma, a redução somente será eficaz se nesses 90 dias não houver a oposição de credor ou se restar provado o pagamento da dívida ou do depósito judicial do valor cobrado por eventual credor, tá? Tá certo? Pessoal, chegamos ao final do nosso conteúdo aqui, né? Eu poderia dizer que esgotamos o conteúdo que eu tenho em mãos e passei para os senhores, também está no AVA, tá? E não do conteúdo sobre a sociedade limitada, que é uma fonte, a fonte acaba se tornando inesgotável, tá certo? Pessoal, logo mais à noite estaremos fazendo a nossa webconferência e eu estarei disponível para que os senhores possam estar tirando eventuais dúvidas, né? E eu digo aos senhores pelo fato que na próxima aula eu não estarei com os senhores, lançarei a prova e na parte da manhã eu lançarei o gabarito e também a nota, os senhores já saberão, né? E lançarei as notas no sistema, tá certo? No mais, agradeço aos senhores pela paciência que estarão assistindo essa aula e eventuais dúvidas sobre a sociedade limitada, a sociedade simples, que foram as duas últimas aulas, nós estaremos tirando logo mais à noite essas eventuais dúvidas.